Olá, estamos aqui mais uma vez e continuamos a falar sobre autogestão, tá? E aqui serve esse vídeo, essa aula serve para você líder, você ser humano, profissionais, enfim, a todos nós enquanto seres humanos. Mas é claro que a gente traz um viés da autogestão, porque, gente, não se engane, para sermos melhores líderes precisamos ser melhores pessoas. Não tem como a gente fazer uma separação de quem nós somos e de quem nós somos enquanto líderes. Ok? Então, hoje o assunto é bem gostoso, é um assunto leve e a gente teve uma aula falando exatamente sobre modelo cognitivo, sobre mindset fixo e mindset de crescimento. Então, se você ainda não viu, dá uma olhada também nessa aula que pode ajudar você a contribuir com todo esse teu processo também de entender como você pensa para chegar aqui e entender como criar e desenvolver ações para o teu bem-estar. Hoje nós vamos trazer e vamos falar principalmente sobre a psicologia positiva. Já mostrando para vocês, esse vai ser o livro, o embasamento da nossa aula é nesse livro chamado Florescer, que é do Martin Seligman, tá? Ele traz a teoria falando, ele já escreveu um livro sobre felicidade autêntica e ele aprimorou e evoluiu essa teoria em teoria do bem-estar. O que faz nós seres humanos florescermos? E eu amo essa palavra, né? Florescer. Nossa capacidade de ir para além, né? Para florir, né? Então a gente é uma sementinha, a gente vai plantando, a gente vai numa caminhada de autoconhecimento, de desenvolver o nosso conhecimento de si mesmo e aí a gente vai florescendo nessa caminhada. Então o que a gente vai falar hoje são de 5 elementos do bem-estar. O Martin Seligman faz que pra gente se sentir bem na nossa vida, nós precisamos desses 5 elementos, ok? Que claro, no livro ele vai aprofundando com alguns sub-elementos, mas o que eu vou trazer para vocês hoje são 5 elementos com algumas perguntas que eu quero te fazer para você refletir sobre o que você está fazendo para manter o teu bem-estar hoje. E gente, quanto mais a gente amplia nossa capacidade de bem-estar, mais a gente vive bem, mais a gente consegue melhor também nos autogerirmos e melhor nós conseguimos gerir equipes, trabalhar da melhor forma. Então vamos iniciar. Coloquei aqui para vocês autogestão, ok? E o que a gente vai falar sobre hoje, que é o bem-estar focado na nossa autogestão, nossa capacidade de nos autogerirmos, ok? O primeiro elemento que o Martin Seligman fala é... Desculpa, eu vou botar buscar, vou tirar isso aqui, vou botar emoções positivas. O Martin Seligman nos diz que nós precisamos encontrar emoções positivas na nossa vida. E, gente, esse assunto ele é muito importante também para o cenário que nós estamos vivendo nesse momento, que nós precisamos criar emoções positivas na nossa vida, tá? Seja num cenário de crise que nós estamos vivendo nesse exato momento, seja depois para a sua vida. O criar emoções positivas. É fazer coisas que te dão eterno prazer. Sabe aquelas coisas que você faz que te dá um prazer imediato, que te dá algo bom? Por si só. Sabe aquela ação que por si só você faz que você... Nossa, isso foi maravilhoso? Por exemplo, uma coisa que me faz muito bem é tomar chá e ler meu livro, sabe? Isso me faz extremamente bem. Então, o que é coisas que... E aí ele fala muito, eu trago a palavra, na verdade, pitadas, que nós precisamos criar pitadas de bem-estar durante os nossos dias, tá? Não só em situações de crise, mas sempre na nossa vida. Então, o que hoje, tá? Pergunta. Pega aí teu papel e tua caneta para anotar essa pergunta já para você e os seus vários insights que você vai ter na nossa aula de hoje. O que você faz durante o teu dia a dia para criar pontos e aspectos de emoção positiva? Se pergunta sobre isso. Será que você, na tua vida, tá buscando fazer isso? E muitas vezes, como a gente tá na vida do fazer, da correria, a gente vai se esquecendo de criar pequenos momentos de emoção positiva. Eu vou dar também um exemplo legal pra vocês agora. A gente tá fazendo muito trabalho remoto, home office, em casa, não é? Então, assim, uma das coisas que é extremamente legal você fazer é quando você estiver trabalhando em casa, por exemplo, situações de home office, cria uma emoção positiva nesse momento do seu trabalho. Uma das coisas que eu faço muito é colocar uma vela, porque acalma a ansiedade, dá uma aliviada, ela tem cheirinho, né? Coloca ali um café com os biscoitos, por exemplo. Então é uma forma de você criar uma emoção positiva durante o momento de trabalho.
ok? Ou, por exemplo, você elencar todas as suas atividades do dia e aí você colocar, no final do dia eu vou assistir um filme inspirador, ou eu vou cozinhar um prato que eu gosto de cozinhar. Tem que ser muito uma pergunta individual. O que pra você gera uma emoção positiva, tá? Eu gosto de tocar violão e tomar um vinho. Não sei, tá? Pra mim, por exemplo, eu também tomar um vinho e ler um livro assim, na minha varanda, isso é uma grande emoção positiva pra mim. Então, e aí quando você já começa a pensar sobre o pensar, que nós falamos na aula sobre mindset fixo e mindset de crescimento, e entender como você está se sentindo, a ação de criar uma emoção positiva pode ajudar muito a melhorar a qualidade do teu pensamento, consequentemente vai melhorar um futuro comportamento que você vai ter. Tá? Então pense nisso. Que tipo de emoções positivas é? Ligar pra me fazer, né? Uma coisa que eu fiz muito nessa quarentena dessa crise foi, por exemplo, fazer momentos de Zoom, né? Eu entrava no Zoom, no aplicativo junto com a minha família, que mora fora, então a gente faz uma reunião em família, então sempre foi muito, muito positivo. Então pense em que situações você pode fazer, dançar, ligar uma vela, colocar uma música e dançar no meio da sala, né? Pintar. O Greg é um autor do livro Essencialismo, que é um livro maravilhoso, e ele traz a importância do brincar na nossa vida adulta, né? De diversão mesmo, do brincar. Pessoas estão resgatando até nesse momento também de crise, talentos de pintura. Então, enfim, pense em situações, crie pequenas situações de emoção positiva. Pode ser o meditar, que é extremamente maravilhoso. E o meditar, gente, pode ser meditação ativa ou meditação passiva, tá? Meditação passiva é aquela que você fica lá em silêncio, com o olho fechado, que pode ser de 1 minuto, não precisa ser mais que isso. Ou a meditação ativa, que é correndo, caminhando, lendo um livro que nutre a tua alma. Então, isso todos são formas e ações que você pode criar de emoção positiva. Ok? Muito bem? Segundo ponto, vou botar bem aqui, tá? O segundo aspecto que ele fala é engajamento. Muito bem. O que é engajamento? Engajamento, existe uma palavra que eu gosto muito que chama-se flow, né? Quando a gente se sente engajado é quando a gente entra em flow com aquela situação, quando o tempo para. Sabe aquelas situações, aquelas ações que você faz, que o tempo simplesmente para pra você, meu Deus, já é tal hora. Então, buscar fazer ações que estejam engajadas com você, tá? E o que o Seligman nos traz? Toda ação que nos deixa engajado, que a gente não vê o tempo passar, são provavelmente situações que estão ligadas às tuas forças pessoais, às tuas virtudes, tá? Eu não tô falando ainda de talento, eu vou já chegar lá. Mas aqui a gente tá falando de forças, de virtudes, tá? Na psicologia positiva a gente fala de forças de caráter, tá? Inclusive, existe um site chamado Via Caráter. Depois você coloca Forças de Caráter, dá um Google, Forças de Caráter Martin Seligman, teste, tá? É no viacaráter.org, se eu não me engano. Então você vai no Google e aí você acha pra você fazer o teste pra saber quais são as tuas forças de caráter. As forças de caráter são virtudes que nós temos, que aí amplia o nosso engajamento. Então, quando a gente reconhece que forças são essas, é até mais fácil a gente identificar atividades que a gente faz que despertem essa força. Vou dar um exemplo para vocês. Algumas forças de caráter são justiça, criatividade, amor pelo aprendizado, humor, tá? Vou dar um exemplo meu, Flávio. Uma das minhas forças de caráter é a criatividade, ok? Então, eu busco, por exemplo, quando eu soube disso, eu era coordenadora de RH há 2 anos atrás, e quando eu tava num momento, eu tenho criatividade e amor ao aprendizado, certo? São as minhas 2 principais forças de caráter. E eu amava a empresa, mas eu não tava mais me percebendo naquela função, não me via mais. Então eu tava ficando muito desengajada. E aí, só que eu ainda queria estar na empresa, porque eu realmente amava a empresa, ainda não tinha perspectivas de empreender. E o que foi que eu fiz? Eu comecei um processo de autoconhecimento e fiz o teste das forças de caráter. Quando eu me vi e me percebi que eu tenho um amor ao aprendizado e que eu tenho criatividade, eu disse, nossa, essas forças realmente fazem parte de mim. Muitas vezes, a gente já sabe, só que a gente precisa se reconectar com elas. E o que foi que eu fiz? Eu criei grupos de estudo com a minha equipe. Uma vez por semana eu tinha grupos de estudo com a minha equipe e a gente trabalhava uma temática, enfim, que eu levava pra elas, pegava artigo, e a gente começou a discutir.
E, gente, isso me fez ficar tão engajada, me fez ficar tão bem. Por quê? Porque eu estava conectada com a minha força. Então, eu pergunto a você, quais são aquelas atividades, aquelas ações que o tempo para você? Tenta pensar nessas situações, elenca essas situações e tenta pensar em que virtudes e forças elas estão ligadas. E aí você faz também um teste, é claro, para você ter elas já definidas, porque existe uma teoria, são 24 forças de caráter, tá? Então, toda atividade que nos engaja, ela está conectada a isso. E é extremamente importante a gente saber, e ligar nossas forças para que a gente aprimore a nossa capacidade de engajamento. Porque quando a gente se engaja, a gente se engaja na própria vida, né? Não é só um trabalho, na própria vida que a gente se engaja. Então vamos supor que você descubra que você tem criatividade como força de caráter. Será que de repente eu, enquanto líder, não posso estar criando novos projetos e participando talvez de projetos que despertem a minha criatividade? Às vezes eu posso estar mais desmotivado no trabalho porque simplesmente eu não estou conseguindo, eu entro numa rotina e eu tenho como força a criatividade. Então será que não cabe eu tentar me envolver em novos projetos, tentar me envolver em novas atividades dentro da empresa? Porque às vezes a gente se sente desmotivado, mas às vezes a gente não se pergunta e a gente não sabe o porquê. E muitas vezes é porque a tua atividade não está ligada à tua força, ok? Então, se perguntem, tá? E façam um teste. Entra lá no Google, Forças de Caráter, Martin Seligman, e aí vocês vão conseguir ter acesso ao Via Caráter, que é em inglês, mas você consegue traduzir para o português. Como outro aspecto que o Seligman traz como gerador de emoção positiva gente, não se engane, nós seres humanos temos que ter relações positivas. Então, uma outra coisa que ele traz, ele diz assim, olha, nós seres humanos precisamos estar criando relações positivas com os outros, tá? Então, seja criar relações de conversas positivas com pessoas que te façam bem, como também ações de gentileza com o outro. Isso é gerar relações positivas. Não é simplesmente você ir em um local que tenha várias pessoas e você esteja lá. Não. É você criar emoções positivas. Então, exemplo, uma das coisas que eu fiz, tá? Não nesse tempo de crise, mas há um tempo atrás, foi entrar em contato, eu tenho uma mentora, que ela mora no Rio, e eu sempre, quando tava até mais desmotivada no meu trabalho, eu sempre tinha momentos e relações com ela de troca de conhecimento, de troca de desabafo de comportamentos, de situações que eu estava vendo na empresa. Então isso pra mim é um relacionamento muito bom, positivo, porque isso gera essa conexão, isso gera um prazer. Muitas vezes você também pode procurar e ter conversas com pessoas diferentes, né? Com pessoas que nutram a tua alma. Então busque pensar quais serão essas pessoas. Será que de repente às vezes a gente teve gestores que foram tão bons na nossa vida, né? Ou pessoas que a gente é tão grato. Por que não marcar um encontro com ela ou marcar um momento com essa pessoa para conversar, né? Para trocar uma ideia. Nesse tempo de crise, principalmente, talvez marcar uma conversa remota, né? Então, ou por exemplo, você que é líder, ter momentos de conversar com a sua equipe, diálogos abertos, né? As pessoas existem várias questões emocionais nesse momento, então por que não marcar momentos mesmo remoto com a tua equipe para ouvir como é que eles estão, né? Isso é criar relações positivas, são relações que nutrem a nossa alma, entende? Ou também criar ações de gentileza, né? De ser gentil com o próximo. Gente, isso gera uma emoção positiva e um relacionamento positivo aos dois aqui tão forte, né? É só você começar a buscar fazer. Seja gentil com alguém, em pequenos atos, né? Ajudar alguém, passar um conhecimento para alguém, contribuir com uma ideia. Nesses dias a gente tá aqui na Rap com o plantão Rap, que ele é um plantão gratuito e genuíno, uma ajuda genuína mesmo para as pessoas que a gente tá oferecendo, para as organizações, que, gente, a cada plantão que eu termino eu fico tão bem, porque eu dei uma gentileza, eu fiz um atendimento genuíno com ela e dei uma dica que pode ajudar muito a vida dela. Então isso é você criar relações positivas, tá bom? Beleza? Espero que esteja gerando vários insights aí pra você. Como um outro aspecto, tá? E extremamente importante é realização. Gente, aqui a realização ela está ligada aos nossos dons e talentos, ok? Quando nós colocamos os nossos dons e talentos em movimento, a conquista ela vem.
O que isso quer dizer? Muitas vezes a gente não para se perguntar quais são os nossos dons e talentos. Eu não sei se você já parou para se perguntar isso. O que é aquilo, e talento, gente, é aquilo que eu faço com facilidade. Sabe, aquilo que você faz que não tem esforço, que você faz muito bem. Muitas vezes, gente, os nossos dons e talentos estão ligados ao que a gente fazia na nossa infância. Brincadeiras que nós gostávamos de fazer, coisas que nós fazemos com facilidade, situações em que nós éramos reconhecidos pelos nossos pais, pelos nossos avós, por aquilo que a gente fazia bem. Dá um resgate na tua infância, volta um pouquinho para esse tempo e pensa em que situações você teve momentos em que você fez com facilidade, que habilidades são essas. Então, o nosso talento está ligado à nossa essência, sabe? Aquilo que a gente faz com facilidade. E aí, gente, a realização e as conquistas, o que o Seligman traz aqui em realização é conquistas. As nossas conquistas na nossa vida, elas estão ligadas aos nossos dons e talentos. Às vezes, quando a gente está totalmente desconectado, a conquista ela não vem. O sucesso que a gente quer não vem, tá? Eu gosto de usar uma foto, uma figura, que é uma menina, é um grupo de pessoas, são crianças, uma menina vestida de balé com várias pessoas do karatê. O que eu trago pra você? Imagina essa figura, tá? O que eu trago pra você como percepção disso? Muitas vezes a gente é levado na nossa vida para cantos, profissões, né, instituições, organizações que a gente não parou pra se perguntar, né, se a gente queria. A gente simplesmente foi. E muitas vezes a gente tá nessa instituição, mas não é nela que a gente se identifica. Ou na profissão, ou na carreira, enfim. E aí, às vezes, a gente tá lá de bailarina, né? E aí a gente não quer. E aí, quando a gente vê o pessoal do karatê, é onde a gente se sente bem, onde a gente se sente em casa, né? Então, assim, muitas vezes você se perguntar, e quando você começa a identificar seus talentos e conectar com isso, às vezes o lugar que você tá não é um lugar que usa teus talentos, tá? Que é importante para essa instituição, muitas vezes, né? Então, ou mesmo porque você não sabe, você não consegue colocar eles em movimento. Então, a pergunta que eu te faço é: quais são teus dons e talentos? O que é aquilo que você faz com facilidade na sua vida? O que as pessoas, né, que te conhecem te dizem que você faz com facilidade? Eu vou contar um exemplo meu. Há 4 anos atrás, eu era consultora de uma consultoria e eu não tinha começado a minha caminhada de autoconhecimento, né? Eu sou psicóloga, mas nunca tinha começado uma caminhada profunda de autoconhecimento, de entender meus dons e talentos. Então, tinha uma colega minha que ela era muito boa em planilha, em análise de dados, e eu achava aquilo ali extremamente importante para o resultado, né, de uma consultoria. E eu me senti extremamente mal, porque eu não sabia fazer aquilo. E aí eu tentei aprender, mas sabe quando você não quer? No fundo você não quer, você não sabe nem porquê, mas você não quer. E aí tentava aprender, mas assim, gente, a conquista em relação à análise de dados nunca vinha. Eu não consigo fazer uma boa planilha de análise, eu não fazer da melhor forma, e eu ficava frustrada, né, e dentro disso, e focada nisso, sabe, com um modelo mental fixo de pensamento. E aí quando eu comecei a me descobrir, gente, comecei a entender que meus outros talentos é comunicação, criatividade, visão sistêmica, eu disse, nossa, eu não preciso saber fazer análise de dados. Eu posso sim, eu vou usar meus dons e talentos, que é a criatividade, que é a visão, para trazer a visão para uma pessoa que tem seus dons e talentos voltados para a planilha, para análise de dados. E aí hoje, por exemplo, na Rap, eu tenho uma pessoa, né, um colaborador nosso que ele é extremamente bom nisso. E aí eu trago toda a minha criatividade, todo o meu pensamento amplo, e ele coloca isso em prática e a conquista ela veio. Tá? Então, às vezes é muito importante a gente se conectar com isso e a gente entender que a gente pode, às vezes, não estar na nossa própria essência. E, gente, quando a gente se conecta com nossos dons e talentos, se conecta na nossa fonte, o mundo, sabe? As coisas fluem, a conquista vem, tá? Então, se perguntem quais são seus dons e talentos. E como último aspecto que o Seligman traz, chama-se sentido. O que é o sentido, gente? É a gente encontrar sentido na nossa existência. É o propósito que nós falamos também tanto hoje, mas eu posso chamar de sentido e posso chamar de propósito. É encontrar um sentido diante de tudo, tá? E esse sentido, ele tá muito ligado aos nossos dons e talentos. O sentido da vida o Deepak Chopra traz isso, que é eu encontrar os meus dons e talentos,
ok? E eu servir ao outro com os meus dons e talentos. Isso gera sentido. O ser humano, gente, para ele gerar sentido na vida, ele precisa conectar os dons e talentos e fazer isso para o outro, né? O ser humano nasceu para o outro, ele precisa desse outro. Então, o Martin Seligman também traz muito que o sentido está focado em servir a algo maior que você acredite. E eu conecto aos dons e talentos. Então, descobrir seus dons e talentos, colocar eles em movimento a serviço do outro, pode te dar pistas, né, do que é sentido para você. Um exercício muito bacana que você pode fazer, existem algumas perguntas também que eu vou colocar pra você, mas algumas perguntas que você pode, um exercício que você pode fazer pra encontrar pistas, né, desse sentido, desse propósito, faz uma lista de coisas na vida que você fez muito boas, tá? Faz uma lista. Vou dizer que eu, Flávia, tá? Fiz um projeto muito bacana de jovens aprendizes, desenvolvi toda uma política, um manual de RH de 2 organizações que foi muito bacana, criei um projeto chamado Valores Compartilhados, enfim. Que coisas boas você fez, sabe? Dei orientações para um amigo que estava precisando mudar de carreira, dei e trabalhei demais com instruções e atendimentos de carreira que elevaram as pessoas, que fizeram com que elas mudassem de carreira ou elevassem sua competência, foram coisas realmente que eu fiz. Então, assim, o que você já fez, sabe? Pega também da tua adolescência também, situações que você fez que foram muito boas, tá? Se quiser até a infância, você pode também. Escreve essas coisas boas que você fez. E aí depois lê. Quando você lê, você vai ver que existe uma lista mestra, que existe um padrão nessas coisas, tá? E aí, possivelmente você vai encontrar algo que te faça sentido. Possivelmente você pode encontrar que você ama ajudar os outros. Possivelmente você pode encontrar que você ama criar. Não sei o que você vai encontrar. Mas o que você encontrar vai dar pistas do que faz sentido pra você. Uma outra pergunta que você pode se fazer é: se o dinheiro não existisse, o que você faria? É uma outra pergunta muito bacana. Ou, quando você olha pra sociedade, pro mundo, o que é aquilo que te angustia que você queria que mudasse? Enfim, outra pergunta para você refletir. Isso também pode te dar pistas do que faz sentido para você. Ok? Gente, então esses 5 elementos aqui, dei várias perguntas, vários insights devem estar na cabeça de vocês nesse momento. E se questionar sobre essas questões, né, e buscar estar vivendo esses 5 elementos, vai te trazer um melhor bem-estar. Tá? E com isso você vai ampliar a tua capacidade de se autoconhecer, que aprimora a tua capacidade de compreender aquilo que você pensa, aquilo que você é, e isso aprimora consequentemente a sua capacidade de autogestão e a consequência, a tua capacidade de gerir melhor os outros e de ser, enfim, de ser melhor e mais evoluído, né, na tua profissão, na tua vida, tá? Então, se pergunta sobre isso, pensa sobre essas questões que eu tô te falando, e reflete sobre, tá? E, gente, uma coisa bem importante que eu não posso deixar de falar pra vocês. Pra que você consiga responder a tudo isso, pra que você consiga pensar sobre tudo isso, você precisa ser observador de si mesmo, tá? Você precisa realmente criar momentos de se escutar. E uma coisa que eu falo muito é que nós temos duas coisas pra gente escutar. A gente tem que escutar a emoção e a gente tem que escutar a razão. A gente não pode perguntar só a um ou só a outro, tá? Então, é pensar sobre o pensamento, né? Escrever sobre isso, pensar sobre isso, semente, mas também as nossas emoções. E as nossas emoções, a gente consegue acessar as emoções através da gente nomear aquilo que a gente está sentindo, da gente entender o que a nossa intuição está dizendo, o que o nosso corpo está dizendo. Isso é perguntar a emoção. E eu consigo desenvolver a emoção, posso desenvolver e me ajudar através da mente, entender os meus pensamentos? Posso. Mas também posso através da meditação ativa, da meditação passiva, do silêncio interior, tá? Que essa, por exemplo, momentos de respiração, gente, que como eu falei, não precisa ser uma meditação de 20 minutos, de meia hora, né? Mas você tem momentos de silêncio interior, de respirar, né? E de silenciar a si mesmo, são extremamente importantes, tá? Então busque ter esses momentos, tá? Busque ter momentos pra você se escutar. Eu acho que ficou claro pra vocês, espero que tenha ficado. Esse era o nosso recado.
Espero que tenha contribuído, nutrido tua alma, essa videoaula, que possa contribuir muito com você na tua autogestão. E não esqueça, observe a si mesmo. Gente, uma coisa importante antes da gente finalizar. A meditação, gente, que a gente chama de atenção plena também, de mindfulness, é você estar presente no aqui e agora. É isso, tá? Por isso que a gente fala de meditação ativa e passiva. Então, busque cada vez mais estar presente no aqui e agora, né? O que nos tira do aqui e agora é muito porque a gente está pensando ou no passado ou a gente está pensando no futuro. Então, esses exercícios de meditação ativa, de você ir sempre trabalhando, vou voltar pro presente, né? Uma das formas, por exemplo, de meditação ativa que você pode fazer é, sei lá, você está cozinhando, por exemplo, que pode ser uma forma de meditação ativa. É você dizer, olha, eu estou cozinhando agora, nesse momento, eu preciso voltar minha atenção para esse momento, sabe? Você vai trabalhando, os pensamentos, as fugas, elas vão acontecer, isso é natural. Seja numa meditação ativa, seja numa meditação passiva. Mas quando vier esses pensamentos, não caminhe com eles. Deixa eles irem, você, estou aqui, deixa eu voltar para cá, estou fazendo isso. Tá? É uma maneira de te ajudar nesse sentido, tá certo? Então, espero ter contribuído com vocês e até a nossa próxima aula.